Oi, tudo bem, gente? Voltei aqui. Quero vir sempre, pelo menos uma vez na semana, ter esse bate-papo com vocês. E eu pensei em falar sobre o nosso amor pela Itália, porque quem está aqui está interessado em saber sobre a vida na Itália, costumes, tradições, sentimentos. E eu queria falar justamente sobre isso, porque muita gente acaba pensando que para conhecer uma cultura precisa vir para morar. E, na verdade, não é bem assim. A vida nos proporciona transformações também através de conhecimentos. E para que a gente entenda de um outro país, de uma outra nação, a gente pode estar visitando esse local e realizando os nossos sonhos mais profundos. Então, às vezes a gente acha que a Itália é só para quem quer vir morar, né? Para quem quer mudar de vida, e nesse momento, já há alguns anos, o nosso país, em comparação com outros, oferece menos segurança, que é o item maior assim de motivação de um brasileiro sair do próprio país, né? Buscando mais segurança. Mas começar do zero num outro país realmente é algo muito delicado, porque se você não vestir mesmo aquela cultura e aprender do zero, é, a parte de documentação, cidadania, direitos, entender a vida, como funciona, você vai acabar se isolando. E isso pode trazer uma dificuldade muito grande de integração, né? Então, eu acho que a partir do momento que você cogita de sair de um país ou que você tem um sonho, você pode também usar a viagem para isso. É claro que eu estou falando aqui de visitar a Itália também, porque isso envolve o meu trabalho como acompanhante turística, e hoje eu vejo o quanto o meu trabalho pode proporcionar a proximidade das pessoas à cultura italiana. E isso é grandioso, sem falar quando eu recebo as pessoas que vêm para turismo de raízes, né? Que quer saber aonde foi que o bisnono nasceu, aonde conheceu a bisnona e até de onde embarcou para chegar ao Brasil, enfim. A gente sente uma emoção muito grande quando tem essa conexão, seja escutando a língua italiana, seja com alguma música, com filmes. A gente se deixa envolver por tantas coisas que não temos palavras, né? A minha história, ela começou quando eu tinha 15 anos de idade. Uma menina, né? Eu lembro, assim, já de sonhar, sabe, com as ruas de pedra, imaginando ah, outras pessoas que falam, se comunicam com uma outra língua. E hoje, assim, eu vejo que a simplicidade, ela pode fazer com que você se aproxime da cultura, até mesmo com uma taça de café em uma praça antiga, né? Isso proporciona, às vezes, muito mais do que você ir em frente a um monumento e fazer uma selfie para mostrar para todo mundo. E quando, na verdade, o que a gente precisa para nós mesmos, né? Para levar de recordação, em primeiro lugar, é para nós. E conhecer a Itália não é só fazer uma viagem, né? No meu ponto de vista, pelo menos, queria saber de vocês, assim, o que vocês pensam. Mas é viver uma experiência de cultura diferente, de proximidade, para quem tem as raízes italianas, uma proximidade com os antepassados, os antenados, né? E e essa experiência, ela mexe com algo muito íntimo e profundo dentro da gente. Se eu for falar da Itália, eu vou ficar aqui assim por horas, né? Porque dentro de mim bate ainda, após 20 anos de Itália, ainda bate forte esse sentimento. Eu ainda me pego assim, admirando um italiano falando a língua italiana, sabe? A Itália é andar sem pressa, é sentar
com um sorvete nas mãos em uma praça. Perceber também que ninguém aqui está correndo, a vida é mais lenta, principalmente se você escolher uma cidade como Mantova, né? Porque é uma cidade mais calma, menos caótica. E essa mistura que a Itália oferece entre a natureza e a história sem palavras, é profunda demais. Então, é, uma cidade, por exemplo, como Roma, que é caótica, mas se você parar num bar simples, nos quarteirões, sabe, dos romanos, né, que é mais interno, um pouco fora do turismo de massa, você vai ver, você vai sentir, assim como em Florença também, que cada esquina de Florença parece que você está num quadro, né? Eu não sei, meu ponto de vista aqui é sempre assim, se você vem para ver essa Itália e sentir dentro de você um chamado, aí sim você se prepara e vem para viver. Mas venha de maneira segura, não venha se jogando, eu vou chegar como turista e vou acabar ficando, porque não é assim que funciona. Venha com todos os seus direitos. Eu demorei até alguns anos para ir me encaixando, porque é a necessidade que faz o conhecimento, não é? Então, quando eu tive filhos, é que eu fui entender a escola. Quando eu fiquei grávida, eu fui entender os direitos que o Estado, o governo, me beneficia e me ajuda, né? Talvez eu não tivesse tido a maternidade, eu nunca teria tido esse contato íntimo. E tem tantas coisas que, quando a gente sai de viagem, a gente perde, porque a gente só vê mesmo aquilo que chama atenção. Por exemplo, um detalhe que eu sempre digo para quem vem fazer tour comigo na Itália, olhe para cima. Porque por anos eu olhei reto e eu perdi a paisagem que a gente tem no alto. Olha, me vem até arrepios quando eu falo sobre isso. Você vê as janelas, você vê as roupas penduradas, você vê um senhor que está assim, só admirando quem passa para cá e para lá. E isso profundamente mexe com você, com quem é apaixonado pela Itália, porque é tradição, gente, é o povo, é o dia a dia. É isso que eu procuro colocar para os meus visitantes, que são vocês, que são pessoas que a gente se conhece, que não são só visitantes, nasce sempre um contato, né? É um carinho, uma coisa mais íntima. E eu quero mostrar aquela Itália que eu já conheço há tanto tempo, para que seja realmente uma viagem que vale a pena, que fique na memória. Eu quero colocar você naquele bar que vai te oferecer um spritz italiano de categoria. Que eu sei que o atendimento na maior parte das vezes, claro, né, porque se mudam também de funcionário, a culpa não é nossa, mas que na maior parte das vezes exigem das pessoas que fazem os serviços qualidade de atendimento. Eu adoro aqueles cantinhos onde a gente passa reto e esquece de virar à direita e depois à esquerda e achar, sabe, aquela tratoria onde fazem realmente a pasta à mão e nos remete a tantos sonhos, né? A tanta cultura. Então, eu acredito que você não precisa morar na Itália para sentir isso. Às vezes, até alguns dias são suficientes você abrir uma janela dentro de você mesmo e que nunca mais vai se fechar, porque é o modo como você enxerga essa oportunidade que vai fazer com que você viva e sinta e experimente a Itália com calma, né? Com aquela presença profunda, que é o que fica no nosso coração, né? Porque muitas vezes o uau, ele faz só um momento, né? E a Itália não é só um destino para a gente falar uau, é uma experiência que fica.